Boa tarde, sexto ano, tudo bem? Vamos começar então a nossa videoaula. Nós vamos continuar vendo sobre o enredo. E só para relembrar um pouquinho do que a gente já viu, nós vamos ver de novo um pouquinho sobre as características do enredo. Então vamos lá. Então, o enredo, ele faz parte do texto narrativo. Então, todo texto narrativo, nós vamos encontrar o enredo. O que é importante lembrar sobre o enredo que nós aprendemos? Primeiro, que o enredo é o encadeamento dos fatos narrados em um texto. Então, tem uma diferença bem grande entre enredo e história, né? História é o conjunto das ações ocorridas no texto, é o todo. O enredo é como essa história foi construída, como as ações foram encaixadas umas às outras para que a gente pudesse conhecer a história como nós conhecemos. E quando nós aprendemos sobre enredo, nós vimos que o enredo, ele se divide em 4 elementos muito importantes, que são os elementos que o constituem. O primeiro é a introdução, que nós chamamos de começo da história. Então, quando vocês aprenderam sobre narrativa, vocês aprenderam que a história tem começo, meio e fim. Então, o começo da narrativa seria a introdução. Então, ali eu vou apresentar as personagens, vou, de certa forma, descrevê-la um pouco, para que o leitor possa conhecê-la. Vou dizer qual que é o espaço que se passa essa história, também vou descrevê-la um pouco desse espaço, para que o leitor possa imaginar. Depois, nós vamos ter o meio da história. O meio da história, agora que vocês aprenderam sobre enredo, vocês viram que o meio seria o desenvolvimento e o clímax. O desenvolvimento é a parte que desenvolve o conflito. Então, é quando aparece o problema que os personagens eles irão encontrar, irão enfrentar. Esse seria o conflito. Então, durante o desenvolvimento acontece tudo. E o personagem passa por tudo. E aqui nós devemos ter diversas ações, porque quanto mais ações eu tenho, mais história, mais suspense o leitor tem na hora de ler o texto. Então, se eu tenho pouquíssimas ações, o leitor, ele não se prende muito à história. Agora, quando eu preencho de muitas ações e muitos acontecimentos, o leitor, ele, além de imaginar essa história, ele passa a senti-la. Nós dizemos que o leitor, ele consegue ter emoções durante a sua leitura. E quando o leitor atinge as emoções, fica feliz, fica triste, tem vontade de chorar, dar gargalhadas, eu digo que realmente esse texto conseguiu fazer com que o leitor se envolva com ele. No finalzinho do meu desenvolvimento, eu tenho o clímax. O clímax é o ponto de maior tensão. É quando o conflito ele atinge o ápice, ou seja, tudo aconteceu e agora eu tenho um momento decisivo. É aquele momento em que o herói pode vencer o vilão. É um momento em que eu tenho, por exemplo, um grande duelo. É um momento em que um personagem pode sobreviver ou pode morrer. Então, esse seria o clímax, o momento de maior tensão. Ah, prof, posso ter momentos de tensão anteriores? Você pode, só que o clímax é aquela maior tensão atingida no texto. Tá? É como se a tensão pudesse se subdividir, mas a tensão maior é aquela que encaminha para o desfecho, que é o final. Então, essa seria o clímax, tá? E o desfecho, que é a solução do conflito instaurado. Ou seja, é o final da história, também chamado de desenlace. Então, é o momento em que eu sei. E esse momento em que eu sei o que realmente aconteceu a partir desse conflito e desse clímax. Se o herói venceu ou não. Se esse personagem sobreviveu ou não. Então, é o momento em que eu descubro como finaliza essa história. E
eu posso ter desfechos que não me agradam muito como leitor. Eu posso estar esperando um final feliz, por exemplo, e o final não ocorrer de uma maneira legal na minha leitura. Mas isso também faz parte do ler. Então, esses elementos são muito importantes, e esses elementos vocês precisam ter no texto de vocês. Então, a partir de agora, quando você for construir o seu texto, você precisa prestar bastante atenção se você está conseguindo desenvolver utilizando todos esses momentos. E isso ajuda também na hora de organizar o texto. Por exemplo, na introdução mesmo, eu consigo dividir a introdução ali de uma história como um conto, uma história curta, com 2 parágrafos. O primeiro eu posso apresentar o tempo, as personagens e sua descrição. No segundo parágrafo, eu posso fazer uma breve descrição do espaço de onde essa história se passa. Então, é uma maneira de eu me organizar e conseguir acertar os parágrafos do meu texto. No desenvolvimento, que é a parte maior da história, você pode desenvolvê-lo em 3 parágrafos. Você pode apresentar aí 3 ações diferentes que envolvem esses personagens, e esses 3 parágrafos, ele vai trazer 3 ações que as personagens têm durante a história. O clímax, ele pode ter de 1 a 2 parágrafos, por exemplo, né? Você pode fazer uma descrição do momento da tensão final e finalizar ali com o momento decisivo. E o último parágrafo com desfecho. Então, ali você consegue desenvolver um texto de 5, 6 parágrafos, ou até de 7 parágrafos, e não errar a hora de fazer o parágrafo para o seu texto. Lembrando que você pode utilizar o discurso direto, as falas e o diálogo, que também auxiliam muito para o desenvolvimento do texto, que seria o momento do conflito. Então, também é bem interessante vocês utilizarem diálogos no texto de vocês. Lembrando que o diálogo também possui parágrafos, né? Não posso esquecer do parágrafo do travessão. E a pontuação, porque a pontuação, ela auxilia muito o leitor a compreender como é que aquele personagem está trazendo aquela fala. Se ele está feliz, se ele está animado, se ele está falando bravo, como nós já vimos em aulas anteriores, né? Como utilizar. Agora, nós vamos ver um texto, uma narrativa, e vocês irão responder algumas perguntas dessa atividade. A atividade, ela está anexada com esse vídeo, então vocês podem baixar o arquivo, imprimir e resolver, ou vocês podem copiar no caderno o exercício e fazer no caderno mesmo. Vocês copiem o enunciado e resolvam no caderno. Quem tiver uma impressora e quiser fazer impressão, pode fazer, não tem problema, mas quem não tem impressora, não precisa sair de casa para imprimir a atividade. Pode fazer a cópia da atividade no caderno, tá? Então, vamos lá conhecer o texto. Vou fazer a leitura junto com vocês e vocês irão fazer as atividades sozinhas. Na próxima aula, a prof vai fazer a correção. Então, o nome desse texto se chama A Criatura. Então, a gente já percebe pelo título que o título, ele é um misterioso, a criatura, né? Por que ele não chamou de o bicho, o ser? Porque a criatura. Então, traz todo um mistério para o texto. A tempestade tornava a noite ainda mais escura e assustadora. Raios riscavam o céu de chumbo e a luz azulada dos relâmpagos iluminava o vale solitário, penetrando entre as árvores da floresta espessa. Os trovões retumbavam como súbitos tiros de canhão, interrompendo o silêncio do cenário. Alimentadas pela chuva insistente, as águas do rio começavam a subir e a invadir as margens, carregando tudo o que encontrava no caminho. Barrancos despencavam e árvores eram arrancadas pela força da correnteza, enquanto o rio se misturava ao resto como se tudo fosse uma coisa só. Mas algo ou alguém ainda resistia. Então, olha só nesses 2 primeiros parágrafos como nós temos a descrição do espaço. Como a escritora fez a descrição desse lugar,
para contribuir para o tipo de história que nós vamos conhecer, tá? Aquelas palavras que vocês desconhecerem o significado, procurem no dicionário. Não esqueçam de procurar no dicionário, para você saber qual que é o significado delas e para enriquecer o seu vocabulário também. Procure anotar no caderno essas palavras que vocês pesquisam, para que, vez ou outra, vocês possam voltar e observar o significado delas, tá? Vamos continuar. Agarrado desesperadamente a um tronco grosso que as águas levavam rio abaixo, um garoto exausto e ferido lutava para se manter consciente e ter alguma chance de sobreviver. Volta e meia, seus braços escorregavam e ele quase afundava, mas logo ganhava novas forças. Erguia a cabeça e tentava inutilmente dirigir o tronco para uma das margens. De repente, no período de silêncio que se seguia a cada trovão, ele começou a ouvir um barulho inquietante que ficava mais e mais próximo. Uma fumaça esquisita se erguia à frente e ele então compreendeu. Era uma cachoeira. Num pulo desesperado, agarrou o ramo de uma árvore que ainda se mantinha de pé perto da margem e soltou o tronco flutuante, que seguiu seu caminho até a beira do precipício e nele mergulhou descontrolado. A tempestade prosseguia e cegava o garoto. O rio continuava seu curso feroz e a cachoeira rosnava bem perto de onde ele estava. De repente, percebeu que a distância entre uma das margens e o galho em que se pendurava talvez pudesse ser vencida com um pulo. Deu um jeito de se livrar da camisa molhada que colava em seu corpo e tolhia seus movimentos. Respirou fundo para tomar coragem. Olha para vocês verem como que a escritora ela foi desenvolvendo esse conflito que o menino vivenciava. Como ela foi desenvolvendo esse momento de aventura, esse momento difícil que o personagem estava vivendo. E, consequentemente, como ele estava sendo caracterizado, como que esse personagem estava vestido, quais eram as atitudes desse personagem frente ao problema que ele vivenciava. Então, prestem bastante atenção nesses elementos que ela vai construindo. Se errasse o pulo, seria engolido pela queda d'água, mas se acertasse, estaria salvo. Viu que não tinha outra saída e resolveu tentar. Tomou o impulso e conseguiu alcançar a margem. Então, vejam que nós temos um momento de tensão aqui. Nós temos um momento em que a personagem ela vai ter uma atitude que pode ser decisiva, inclusive para a sua vida. Então, isso daqui se caracteriza como um momento de tensão após esse conflito. Ficou de pé meio vacilante e examinou o lugar em torno, tentando decidir para que lado ir. Foi quando ouviu um rugido horrível que parecia vir bem perto. Correu para o lado oposto, mas não foi longe. Logo se viu encurralado em frente a um penhasco gigantesco que barrava sua passagem. O rugido se aproximava cada vez mais. Então, o menino, ele passa por um conflito, há um momento de tensão, que é o momento em que ele pula, em que ele salta para tentar escapar da cachoeira, e aí ele passa agora a viver um outro conflito, que é esse barulho, esse rugido que se aproximava cada vez mais. Então, nós estamos encaminhando para um segundo conflito, uma segunda ação, uma segunda complicação. Estava sem saída. De um lado, o penhasco intransponível, de outro, uma fera esfomeada que o cercava pronta para atacar. Então viu um buraco no paredão de pedra e se meteu dentro dele com rapidez. A fera o seguiu até a entrada da caverna, mas foi surpreendida. Com uma pedra grande que achou na porta da gruta, o garoto golpeou a cabeça do animal com toda a força que pôde, e a fera cambaleou até cair desacordada. Já fora da caverna, ele examinou o penhasco que teria que atravessar antes que o bicho voltasse a si. Então, nós tivemos um segundo momento de tensão em que o menino estava enfrentando uma fera. Então, olha quantos momentos, né, decisivos e quantos momentos de tensão nós estamos vivenciando nessa leitura. Foi quando uma águia enorme passou voando bem baixo e o garoto agarrou pelos pés, alçando o voo com ela. Vendo-se no ar, olhou para baixo horrorizado.
Se caísse, não ia sobrar pedaço. Segurou com firmeza as compridas garras do pássaro e atravessou para o outro lado do penhasco. O outro lado tinha um cenário muito diferente. Para começar, era dia e o sol brilhava num céu sem nuvens sobre uma pista de corrida cheia de obstáculos, onde se posicionavam motocicletas devidamente montadas por pilotos de macacão e capacete em posição de largada. Apenas em uma das motos não havia ninguém. A águia deu um voo rasante sobre a pista, e o garoto se soltou quando ela passava bem em cima da moto desocupada. Assim ele caiu montado. Foi dado o sinal de largada. Então, nós estamos vivenciando um terceiro momento de tensão. Olha só. Ele se livrou da fera, se agarrou numa águia, e agora ele foi para um outro lugar, e nesse outro lugar ele vai vivenciar um momento ali de uma corrida entre motos. As motos aceleraram ruidosamente e partiram em disparada, enfrentando obstáculos como rampas, buracos e lamaçais. O páreo era duro, mas a motocicleta do garoto era uma das mais velozes. Logo tomou a dianteira, seguida de perto por uma moto preta reluzente, conduzida por um piloto de aparência soturna. Inclinando o corpo um pouco mais, o garoto conseguiu acelerar sua moto e aumentou a distância entre ele e o segundo colocado. Mas o piloto misterioso tinha uma carta na manga. Num golpe rápido, fez sua moto chegar por trás e, com o movimento preciso, deu uma espécie de rasteira na moto do garoto. A motocicleta derrapou e caiu, rolando estrondosamente pelo chão da pista e levantando uma nuvem de poeira. O garoto rolou com ela e ambos se chocaram com a violência contra uma montanha de terra, um dos últimos obstáculos antes da chegada. A moto negra ganhou a corrida, sobre os aplausos da multidão excitada, e o garoto ficou desmaiado no chão. Com um sorriso vitorioso, Eugênio viu aparecer na tela as palavras fim de jogo, soltou o joystick e limpou na bermuda o suor da mão. Olha só, vivenciamos um terceiro momento de tensão e o seu clímax, que é o momento em que eles estão ali no campeonato, né, num campeonato ali de corrida de moto, e por fim nós temos o final do texto e percebemos que isso era um jogo, o menino estava imerso, o menino estava no videogame, estava imerso no jogo e vivendo praticamente aquilo que ele estava vivenciando no jogo. Então, a gente tem um exemplo muito legal de vários momentos de complicação quando nós vamos para os games. As histórias dos games, muitas vezes, elas têm momentos, né, de complicação diferente. Toda vez que nós mudamos de fase em determinados jogos, né, quando nós mudamos, nós acabamos mudando de cenário e vivenciando complicações diferentes. Então, o game é um exemplo muito interessante de como nós temos uma história toda e vários momentos de tensão. Então, as pessoas que produzem os games usam a estrutura do enredo que vocês estão aprendendo para produzir histórias. Tem aqueles games que têm histórias muito legais e tem diversos momentos de complicação que são tão interessantes que a gente parece que está vivenciando aquele momento, como um menino ali, né, que limpou na bermuda o suor da mão, porque ele estava vivendo aquela tensão do jogo, certo? Então, agora vocês irão fazer as atividades que seguem ali, para vocês poderem responder com relação a tudo aquilo que nós vimos nessa aula sobre enredo, na aula da semana passada, e aquilo que nós vamos continuar vendo. Então, essa é a atividade de vocês. Vai da atividade 1 até a atividade 11. É só vocês baixarem o arquivo. Quem não tem impressora não precisa imprimir, é só copiar a atividade. Então, coloca lá, entendendo a data de hoje, né? Aula de redação, coloquem entendendo o conto. A pergunta vocês copiam, mas só coloca a resposta, tá? Então, por exemplo, vocês copiam, podemos classificar esse texto como? Aí você vai observar quais são as possibilidades de resposta e vocês escrevem lá no caderno qual seria a resposta. A número 2, também. A número 2 vocês vão escrever. A número 3 também vocês vão dizer qual seria. Qual que é o foco narrativo apresentado no texto?
Se você considera que é a primeira pessoa, vai escrever primeira pessoa. Terceira pessoa você vai escrever. Então, pelo menos a atividade tem que copiar. Beleza, pessoal? Então, basicamente, a nossa atividade seria isso. A nossa aula é essa hoje. E na próxima aula, o prof vai estar fazendo a correção dessas atividades que vocês estão fazendo. Tá bom? Um abraço. Qualquer dúvida, manda um WhatsApp para a prof. Beleza? Obrigada. Um beijo para vocês e até quinta-feira.